A graça e a paz de Deus a todos os meus amados irmãos e irmãs, aqueles que já nos seguem na rede social, pb. Samuel Nascimento de Melo, se inscreva em nosso canal, Presbítero Samuel Nascimento de Melo, canal Palavra da Vida. Meus amados irmãos e irmãs, estamos com mais uma lição bíblica da nossa escola dominical. A lição que vamos estar estudando domingo agora é a continuação do livro de Atos dos Apóstolos, estamos estudando ele sistematicamente, e a lição de número 7, domingo será o dia 16 de agosto de 2026, e o tema é Quando o Espírito sopra em Éfeso. Pneuma, Espírito sopra em Éfeso. O texto ouro nos diz assim: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia, conforme Atos 19, versículo 20, vamos ver lá no finalzinho da lição, que houve um grande avivamento na cidade de Éfeso. A verdade prática nos diz assim, queridos: onde o Espírito Santo é derramado, a palavra é confirmada. Com poder, o pecado é confrontado e vidas, famílias e cidades são transformadas pela palavra de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, a palavra-chave não poderia ser outra, é soprar, sopro, o ar, né? E é interessante lembrar que Atos dos Apóstolos, dentro do seu contexto original, poderia ser chamado e deve ser chamado de Atos do Espírito Santo. Não vai ter um outro lugar tão maravilhoso e tremendo em que vamos ver o Espírito Santo atuar tremendamente através da vida do apóstolo Paulo nessa cidade de Éfeso, tá? Mas dentro ainda da proposta da lição, entendemos que a introdução, ela nos diz assim: durante uma terceira viagem missionária, Paulo estabeleceu em Éfeso um dos mais relevantes centros do cristianismo primitivo, né? A capital da província da Ásia. A cidade era estratégica, e eu vou falar por que ela era estratégica e explicar algumas questões de por que Paulo vai a essa cidade, além de, claro, ser dirigido pelo Espírito Santo. A gente vai observar que ali ela era também marcada pela idolatria, por práticas ocultistas ligadas ao culto de Ártemis, né? Nesse cenário espiritualmente desafiador, né? Aos 19, em Atos 19, ela registra um poderoso mover de Deus, revelando que o derramamento do Espírito Santo é capaz de confrontar o pecado e transformar e restaurar vidas para a glória do nome de Jesus. Meus amados irmãos, vamos observar aqui, eu queria ainda, dentro da proposta da introdução deste assunto, trazer algumas explicações, informações importantíssimas para os irmãos aqui, para tirar assim essa curiosidade, né? Ajudar na curiosidade dessa questão. Em 3 anos que Paulo passou, né, nessa grande metrópole de Éfeso, uma metrópole de aproximadamente 200 a 250 mil habitantes, o evangelho espalhou-se por toda a província da Ásia Menor, com igrejas estabelecidas, por exemplo, em Laodiceia, Hierápolis, Colossos e outras regiões, tá? A gente vai ver aqui. Embora em outra ocasião o próprio Espírito Santo ele impediu de Paulo ir na província da Ásia, né, conforme Atos 16, o versículo 6, Paulo ele considerou Éfeso crucial para a divulgação do evangelho. E eu coloquei aqui, vejamos alguns motivos, né, algumas razões por que ele considerou Éfeso crucial, né? Em um momento não era para estar lá, não era o tempo apropriado de Deus, o momento certo. É por isso que muitas vezes a gente fica sem entender, né?
mas tem um texto da palavra de Deus que vai dizer que o que eu faço hoje você não sabe agora, mas vai saber depois. Não era o momento oportuno, não era a hora ideal, mas aqui agora era a hora ideal, a hora de Deus se revelar, manifestar o seu poder naquele lugar. Então vejamos aqui. Primeiro, em primeiro lugar não, né? Dentro dessa questão dos motivos, vejamos a importância estratégica da cidade. Além de ela ser a capital da Ásia, ela era a cidade mais influente do mundo naquele período ali, daquele tempo. Ali ficavam o centro do culto ao imperador, na Ásia Menor, e o templo de Diana, né, dos Efésios, era conhecido a Diana dos Efésios, o maior edifício da época, atraindo multidões. Você sabe que edifício sempre atrai multidões, né? Grandes igrejas, grandes templos atraem multidões. No nosso período, a gente teve aqui o Templo do Salomão, que foi construído pelo Bispo Macedo ali em São Paulo, né? Em Brás, no bairro do Brás, e atraiu vários, e até hoje atrai turistas de todo canto para ir lá ver, matar algumas curiosidades dessa questão. E aqui não era diferente, tá? Eles atraíam multidões de fiéis, né, de todas as partes. Éfeso era também um grande centro de ocultismo do primeiro século. Tá? Era um lugar onde se atuava muito essa questão do ocultismo, se praticava muito essa questão do ocultismo. Então, em primeiro lugar, alguns motivos. Éfeso era o grande centro comercial da Ásia Menor, não é diferente de Corinto, que a gente já estudou na lição passada, né, que era o corredor do mundo. Éfeso era considerada a tesoureira, né, e a feira das vaidades da Ásia Menor, onde tinha produtos de beleza e de várias outras coisas. Está lá, está em Éfeso. Em segundo lugar, segundo motivo, Éfeso era sede dos tribunais. Por que Éfeso era a sede dos tribunais? Meus amados irmãos, porque ela tinha um senado próprio e uma assembleia do povo. Olha lá, a cidade estava familiarizada com toda a ostentação do poder e da justiça de Roma. Ela tinha a legalidade de Roma, tá? Não era à toa que ela tinha, ela tinha o seu próprio senado, sua própria assembleia, né? O seu povo lá, tá? Em terceiro lugar, Éfeso era a sede dos jogos pagônicos. E que jogos pagônicos eram esses, né? Toda a região concorria a esses jogos, tá, queridos? Os asiarcas, eles sentiam-se honrados, tá bem? Em organizar e promover essa modalidade esportiva. Veja onde Paulo estava indo, veja lá. Eu coloquei aqui uma observação que esses jogos eram de caráter religiosos, era dedicado ao Poseidon, né, o deus dos mares, faziam também homenagem ao imperador e às divindades, né? As divindades era o entretenimento lá do povo de Éfeso. Em quarto lugar, Éfeso era o lugar dos delinquentes. Agora, por que lugar dos delinquentes? Olha lá, escuta bem. O templo de Diana possuía o direito de asilo. Veja bem, o delinquente que aprontasse, fizesse coisas, violasse a lei, né? Vamos dizer, assaltasse, fizesse algum tipo de barbaridade, tá? Se ele ficasse próximo da região ali do templo de Diana, ele estaria salvo. Estaria salvo. Veja que coisa. O que é que acontece? Se tornava ali Éfeso um lar, né, de assassinos, de delinquentes, de criminosos do mundo antigo. Do mundo antigo. Veja que coisa absurda. Em quinto lugar, Éfeso era o centro de superstições pagãs, não é diferente de hoje, né? Em vários lugares há superstições pagãs, né? Há pessoas que querem ler as mãos das pessoas e tudo mais. E Éfeso não ficava para trás dentro dessa proposta, porque os encantamentos e magias escritos nas cartas, era chamado Cartas de Éfeso, tá? Lá havia proteção aos viajantes. E quem não quer ser protegido?
havia pedido de casais que pediam para ter filhos, aqueles que não tinham ainda filhos, êxito no amor, pediam para ter êxito no amor, tá? Êxito nos negócios, na questão financeira, na questão que hoje se tem vários coaches que se dá aula dentro dessa proposta, lá não, era dentro dessa proposta da Carta dos Éfesos, tá? Pessoas de todas as partes do mundo, para você ter uma ideia, se dirigiam a Éfeso para comprar esses pergaminhos mágicos, tá? Que eram usados como um amuleto ou um talismã, né? Um amuleto de sorte, né? Um objeto que trouxesse sorte, trouxesse proteção de alguma forma mágica, né? E em sexto lugar, Éfeso era o palco do grande templo de Diana, divindade muito adorada, né? Uma deusa muito adorada por eles, um situoso templo de mármore, olha lá como chamava a atenção, branco, com colunas com colunas branqueadas de ouro também. Ele era, para você ter uma ideia, 8 vezes maior do que o Panteão. Olha, o Panteão de Roma chamava a atenção de todo mundo pela arquitetura, como foi feita, mas o Templo de Diana era 8 vezes maior do que o Panteão. Veja que coisa, para chamar a atenção mesmo, para atrair multidões e pessoas de todo mundo. Então, no primeiro tópico da nossa lição, vamos entrar agora a lição do tópico, vai dizer que o Espírito Santo sobre o ministério de Paulo. Meu amigo, se o Espírito Santo não estiver sobre o seu ministério, sobre a sua vida, nada funciona. Nada dá certo. Não existe nenhuma outra proposta, né, fora da virtude do poder do Espírito Santo que estava sobre a vida de Paulo. Então, aí no primeiro subtópico diz a restauração da verdadeira doutrina. Eu diria que a complementação também, se é melhor a colocação da doutrina, porque a gente vai ver porque, vamos entender. Porque ao chegar em Éfeso, Paulo encontrou alguns discípulos que haviam recebido apenas o batismo de João, possuindo uma compreensão parcial do evangelho, mas eram discípulos. E aí, eram ou não eram discípulos? E aí é onde vem uma grande discussão teológica dentro dessa proposta. Porém, a gente vai dar uma explicação aos irmãos e trazer o que a gente entendemos à luz das Escrituras. Em primeiro lugar, a gente vai ver que, segundo Crisóstomos, né, que é um dos que trazia mais antigo ensinamento sobre essa questão, ele dizia que eles eram discípulos de João. Olha lá. Já Adam Clarke, um outro escritor e comentarista muito bem requisitado, ele corrobora, acrescentando que seriam judeus asiáticos, que seriam prosélitos, no caso os judeus asiáticos, né, que estiveram em Jerusalém, é o que ele diz, tá? Há 26 anos antes, e havia ouvido a pregação de João e recebido o batismo e acreditava na vinda do Messias, mas ainda não tinha sido concluído a ideia, tá? E agora vai ser concluído. Já Alexander Ilaike Caldbury, ele diz que alguns, ou seja, uns poucos discípulos, isto quer dizer cristãos, tanto pelo uso matetais em Atos, como pelo contexto, tá? Discípulos eles eram. Agora, vamos ver a questão, porque outros escritores e alguns outros chegam a dizer que eles não eram cristãos dentro da proposta de ter conhecido verdadeiramente a Cristo diretamente, mas é descartado, tá? Segundo Bruce, ou F.F. Bruce, eles haviam sido discípulos de João, portanto, deveriam esperar que isto fosse afirmado explicitamente, né, no futuro bem próximo, que aí aconteceu. Então, o segundo subtópico da nossa lição, ele já vai falar uma outra questão. Mas aqui dentro dessa proposta, se a gente pegar o próprio texto bíblico, e agora eu quero trazer a minha explicação, tá, orientação para os irmãos, vai dizer que, achando ali alguns discípulos, discípulo é seguidor de Cristo, ainda que fosse discípulo de João, tá? Mas a proposta era para Cristo, o futuro era de Cristo.
em Éfeso, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Olha aí, creste. Não creu? Quem crer será batizado, será salvo. Quem não crer será condenado. Mas faltava ainda alguma coisa, uma segunda experiência, certo? Porque a primeira experiência é a da salvação, mas tem a segunda, do recebimento do dom, de dons, tá bom? Então vamos lá. Recebeste vós já o Espírito Santo quando creste, e eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Eu não sabia ainda sobre a doutrina do Espírito Santo, mas isso não quer dizer que eles não crescem. A prova é que receberam, é que aceitaram, né, a orientação de Paulo, a palavra de Paulo, né, e a explanação e explicação de Paulo acerca da doutrina do Espírito Santo. Então, com clareza pastoral, ele corrige essa lacuna doutrinária, anunciando a plenitude da fé em Cristo, tá? Aqueles discípulos são batizados em nome de Jesus e receberam o Espírito Santo evidenciado por línguas e profecias. E aqui tem uma diferença da questão profética lá de Atos. Tá bom? Vamos ver aqui. Meus amados irmãos, o que acontece? No segundo subtópico ainda desse primeiro ponto, vai dizer o ensino perseverante diante da resistência. E aí a gente vai para esse segundo subtópico aqui da lição, do primeiro ponto, que diz assim, fala sobre o ensino perseverante, né, diante da resistência. Durante 3 meses, Paulo ensina na sinagoga, anunciando o reino de Deus, tá bom? E procurando convencer judeus e gentios, não só gentios, mas judeus e gentios. Contudo, a resistência cresce e muitos passam a falar mal do caminho. Eu vou tentar explicar aqui melhor para os irmãos, tá? O texto vai dizer que o ensino do apóstolo Paulo é descrito como persuadindo-os acerca do reino de Deus, tá? Debates ali acerca do reino de Deus, e Paulo vai trazendo orientação e explicando, é como um debate, mas Paulo vai persuadindo eles ali, rebatendo eles, tá? Disputando com discurso, ou discursando o seu ensinamento, né? Era doutrinário, como prático, didático e exortativo. O ensinamento de Paulo era doutrinário, didático e exortativo, tá? Finalmente, alguns se endureceram, tornaram-se obstinados ou teimosos, não obedeceram, né? Quando esses membros da sinagoga começaram a falar mal do caminho à multidão, ou seja, insinuar que Paulo estava ensinando coisas diferentes ali para o povo, e começaram a corromper alguns ali no meio deles, Paulo deixou a sinagoga juntamente com os discípulos. Olha aí, que os discípulos eram discípulos, continuaram com Paulo, tá? A fim de buscar outro lugar. E aí onde é que a gente vai chegar aqui no terceiro tópico da nossa lição, que vai falar que a formação sólida que transforma uma região inteira. Paulo agora ele vai trazer uma formação sólida para transformar toda aquela região, tá? Na escola de Tirano. E que escola era essa? E como isso funcionava? Paulo passa a ensinar diariamente. Sabe o que é ensinar diariamente, irmão? Ensinar todos os dias ali, tá? Sem se cansar, na formação espiritual dos discípulos. A Bíblia diz: ide, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazei discípulo, né? Fazei discípulo. Paulo estava obedecendo essa ordenança. Então, o resultado ele é extraordinário, né? E a gente vai ver aqui mais na frente o resultado, o que é que acontece. Mas antes disso, eu quero trazer ainda algumas informações dentro dessa questão dessa escola de Tirano. Nesse terceiro subtópico aqui, né? Ele vai dizer, no primeiro século não havia templo cristão. E é óbvio que não havia, e os desigrejados apegam-se nessa ideia para dizer, tá vendo? Não existia templo. Mas não existia templo porque a igreja era perseguida. Era perseguida. Como é que ia fazer templo sendo perseguida? Né? Mas existia lugares onde ele se reunia e ali era a igreja, junto, era uma fração da igreja, que a igreja não é uma pessoa só, é um grupo, é um conjunto, é uma fração, né? É o corpo de Cristo, são vários membros distribuídos em vários lugares. Tá? Então, ó, Paulo na escola de Tirano, a gente vai ver isso no versículo 9 e 10, provavelmente era uma sala de preleções
um edifício escolar, tipo um edifício escolar, do qual o tirano era dono ou professor daquele ambiente, provavelmente o dono, porque dava legalidade de Paulo levar e ensinar as pessoas ali. Paulo estava ativo desde a hora quinta no relógio lá de Israel até a 10ª hora, ou seja, isto incluía dizer das 11 horas da manhã até as 16 horas da tarde. Queridos, é um bom tempo de ensino, não é isso? É historicamente provável que Paulo usasse a escola enquanto o próprio tirano não estivesse empregado, né? Quando o auditório ficava livre para que Paulo viesse a ter disponibilidade de trazer o ensino da palavra de Deus para aqueles discípulos. No segundo tópico da nossa lição, já vai falar sobre o derramamento do evangelho na cidade, o derramamento do Espírito Santo, melhor dizendo, e o impacto que o evangelho trouxe a toda aquela cidade ali de Éfeso. Foi maravilhoso para a glória do nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o Senhor, ele confirmou, né, o apostolado de Paulo, ele confirma, melhor dizendo, o apostolado de Paulo por meio de milagres. E é interessante que não são apenas milagres, mas o próprio Lucas vai chamar de milagres extraordinários, maravilhas extraordinárias, tá? Para a glória do nome de Jesus. Então a gente vai observar aqui que houve uma manifestação extraordinária do poder do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo em Éfeso não se restringiu à proclamação verbal, apenas falar palavras, apenas questão teórica, né? Verbal do Evangelho, mas foi confirmada por sinais extraordinários. Deus operava maravilhas incomuns por meio de Paulo, promovendo curas, promovendo libertação, né? Que autentificavam a mensagem proclamada por ele, anunciada por ele de Jesus Cristo. Até objetos que tocaram o apóstolo tornaram-se instrumentos da ação divina, não por isso, não por si mesmo, mas pelo poder de Deus que responde à fé daquelas pessoas. E o interessante é que Paulo ele não vai vender esses objetos, Paulo não vai encaminhar esses objetos, não, as pessoas pegavam. Então, isso nos mostra muito um texto da palavra de Deus que vai dizer que o Senhor vai afirmar dizendo que esses meus discípulos farão coisas maiores do que eu fiz. E maiores, claro, há uma interpretação que faz parte também, a gente pode ligar uma a outra, que é em termos de quantidade por tempo de ministério, mas a gente vai ver coisas que foi feita nesse período da igreja primitiva que não foi feito pelo Senhor Jesus Cristo. Obviamente que ele fez outros extraordinários e grandes sinais, mas, por exemplo, a mulher toca, né, na orla da veste de Jesus, é curada. Porém, a gente nunca vai ver no texto dizendo que o objeto foi colocado no suor de Jesus Cristo e levado para as pessoas serem curadas. Tá? Já é uma outra forma extraordinária de milagre, diferente. Né? A gente não vai ver dizendo que Jesus curou com a sombra. Por exemplo, nesse período, as pessoas passam e são curadas pela sombra de Pedro. Tá? Pela quantidade de pessoas que tinha, não dava para se atender aquilo tudo. Então você vê que o derramamento do Espírito Santo foi tremendo. E aqui também com Paulo, claro, Pedro em outro momento, mas é também no mesmo período da igreja apostólica. É por isso que a gente vai observar que assim houve uma unção especial, de certa forma, naquele momento ali, mas que o poder de Deus não mudou e não muda, é o mesmo. Claro, Deus trabalha de acordo com a necessidade e a condição, certo? A necessidade e a fé e a necessidade e a condição do ambiente. A gente vai ver Jesus, Deus ainda ressuscitar pessoas em determinados lugares. Claro que isso não acontece em todo lugar, em todo momento, em toda hora, tá? Tem momentos que o Senhor cura, teve momentos que o próprio Senhor Jesus Cristo não curou todos, porque nem todos ali tinham fé, certo? O próprio Senhor Jesus Cristo, tá? Mas dirá eu, dirá você, dirá o apóstolo. Porém, a gente não pode nem banalizar isso, nem também diminuir essa graça, essa virtude, esse poder, essa maravilha do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vai ver aqui que numa cidade de tanta idolatria, né, e feitiçaria, obviamente Deus traz agora, né, a manifestação do seu poder de uma maneira que vai bombardeando tudo. Não é diferente hoje, vai depender muito da necessidade do ambiente que se está, para que essa atuação seja mais evidente também. Tá? Éfeso era o centro do ocultismo.
certo? O Senhor, ele veio para desfazer as obras do diabo. Então a gente vai ver, os milagres não são o evangelho, mas abrem as portas para o evangelho. Os milagres não têm o poder de salvar ninguém, de converter ninguém, de regenerar ninguém, pessoas a Cristo, né? Apenas eles testemunham o poder de Cristo. A gente vai ver aqui 4 características dessa proposta, dessa questão, desse acontecimento milagre. Por exemplo, o próprio Lucas, ele não usa o termo milagre, tá? Ele usa milagres extraordinários. Extraordinários. Ele dá uma ênfase maior naquele tipo de milagre. Lucas não os vê também como magia, né? Como lá tinha na cidade, muita magia, como eu já falei, os pergaminhos das cartas de Éfeso, tá? Mas ele usa como o quê? Ele não usa como práticas mágicas, não. Ele distingue uma coisa da outra. São milagres, são magia, são feitiçarias, de jeito nenhum. Em terceiro lugar, Paulo via esses milagres como credenciais do seu apostolado. Segundo Coríntios 12:12, ele vai falar isso quando foi rebater aos judeus ali sobre essa questão da autoridade apostólica que Deus tinha dado à vida dele. Assim como nos evangelhos, a possessão demoníaca é diferente da doença. Portanto, o exorcismo é diferenciado da cura. E aqui tem uma questão interessante. Em alguns momentos lá no ministério de Jesus Cristo, tem pessoas que a enfermidade não era apenas uma enfermidade, era demônio na vida daquela pessoa. Tá? Mas nesse caso aqui não. Nesse caso havia possessão e havia cura. Que a cura também já é diferente de um milagre extraordinário. Tá certo? Da maneira como isso é apresentada. Tá bom? Uma coisa que não tem explicação, não tem como explicar, né? Tá bom? Então a gente vai entender que em alguns outros momentos não era enfermidade. Se a pessoa está qual, ela vai no médico, o médico vai e faz o exame, e ela está toda em estado perfeito e está sentindo aquela situação, é demônio, meu filho. Tem que expulsar, é um mal espiritual, não é material. Tá bom? Então o texto vai dizer aqui que a coisa era tão tremenda que até objetos, certo, eram levados, e através daqueles objetos ali, pessoas eram libertas. Entendeu? Pessoas eram libertas. Mas tem uma coisa interessante que a gente vai observar no segundo subtópico aqui do segundo ponto. Confronto espiritual e ruptura com o octismo. A gente vai ver aqui um grande confronto espiritual e a ruptura com o octismo. Vamos observar aqui que o derramamento do Espírito também expôs a diferença entre a fé autêntica e a religiosidade vazia, tá? E um falso evangelho e o falso exorcista. Tá? Os filhos de Cefa, por exemplo, a gente vai ver aqui, ó. É interessante a gente lembrar que onde Deus levanta uma igreja, Satanás ergue uma sinagoga para enganar, para dilubriar, para confundir a mente das pessoas. É por isso que muitas vezes a verdadeira igreja deixou de pregar a cura, deixou de pregar o milagre, deixou de pregar esse tipo de dons especial, o dom da fé, dom da cura, dom de operação de maravilhas, tá? Eu tive experiências de ver já aleijado andar, né? Mas nunca vi um cego ver, mas outras pessoas já viram, tá? Tive a experiência de ver a pessoa trazer o câncer, e a gente vê a enfermidade, a pessoa ter botado para fora e trazer dentro de um vidro com álcool. Tá? Então, assim, são coisas maravilhosas que Deus faz, como outras experiências de ver pessoas ser libertas de possessões demoníacas, enquanto outros têm imitações e outras coisas mais, mas é diferente. E a gente vai entender aqui, onde Deus realiza milagres verdadeiros, Satanás tenta simular com ardis. Não foi diferente lá, né, no Egito, né? Aquela questão lá de Moisés e os magos, né? Não é diferente. Satanás sempre tenta imitar. Quantos hoje falsos mercadores da fé, né? E isso aí tira um pouco a credibilidade daqueles que são verdadeiramente homens de Deus, mulheres de Deus, instrumentos do Senhor, para que Deus opere maravilhas, cure enfermos, expulse demônio. Então a gente vai ver aqui nessa questão, houve
os falsificadores, que foram os 7 filhos de Cefa. E quantos 7 filhos de Cefa não estão por aí nas redes sociais, no YouTube, né? E apresentando a sua cura, o seu milagre, né? Como se fosse ele o curandeiro, ele o milagreiro. E o milagre, ele vem de Deus. O milagre é o sobrenatural de Deus no natural humano. Tá? Já a questão, quando vem do diabo, é um sinal satânico, que algumas vezes funciona, outras vezes falham. Né? Você vai ver lá no Egito, eles vão dizer, ali é o dedo de Deus. Eles vão imitando, quando chega num determinado momento, não podem imitar, eles mesmos ficam com enfermidades. Fica o problema grandioso, a ponto de dizer, isso é o dedo de Deus. Né? Então, os 7 filhos de Cefa tentaram fazer o mesmo que Deus estava fazendo por meio do apóstolo Paulo, né? E se aventuraram a libertar um homem endemoniado. Está lá em Atos dos Apóstolos, vamos ver. Eles se aventuraram a expulsar o mal de um homem endemoniado, esses filhos de Cefa. E o que é que acontece? Ele vai dizer aqui, ó, de sorte que até os lenços de Paulo, né, e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Vê? Aí ele, olhando isso, disse, não, então Paulo pondo as mãos, apenas o objeto de Paulo, então vamos lá. Então alguns exorcistas judeus ambulantes, né, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, enconjuro-vos, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega, né? Os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, escuta essa agora, disse, conheço Jesus, bem sei quem é Paulo. Veja a expressão do demônio. Mas vós, quem sois? Olha, conheço Jesus e sei bem quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem endemoniado, né, que tinha um espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles. Pegou 2, um só pegou 2, com força do que eles, de tal maneira que nus e feridos, deixou os homens nus e feridos, tá? Fugiram daquela casa, e foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso. Olha aí o confronto aí, olha aí, onde está aqui o impacto, né, que é feito através disso. Olha aí onde é que está a diferença entre a fé e autêntica, né, e a religiosidade vazia. Né? Está aqui, nesse contexto aqui. Mas isso não foi à toa. Essa experiência ela trouxe temor, tanto para judeus como para os gregos. Tanto para judeus como para os gregos. E a gente vai ver aqui na continuidade, tá bom? E foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido por meio desse acontecimento. Disseram, é por aí. O próprio diabo, o próprio demônio disse que conhecia Jesus e sabia quem era Paulo, mas eles... Você está vendo como é que é a coisa? Não é à toa que aquela jovem lá endemoniada dizia, né, com Paulo e Silas, esses são verdadeiros homens de Deus, que eles sabiam, tá? E o que é que acontece? Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicamente os seus feitos. Olha, uma cidade agora que era cheia de magia, cheia de idolatria, com amuleto de sorte, com cartas, né? Cartas de Éfeso, né? Com pergaminhos, com talismãs, né? Agora é transformada pelo poder do evangelho nesse confronto. No terceiro subtópico ainda diz assim, e a palavra que cresce e transforma uma cidade inteira. Olha lá, escuta bem. O resultado do derramamento do Espírito é resumido na afirmação, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. O crescimento do Evangelho ocorreu tanto em número quanto em profundidade espiritual, tá? Produzindo
mudança de valores, hábitos e comportamentos. Não é à toa que onde o Espírito Santo é derramado, a palavra avança, a santidade é restaurada e a sociedade é impactada. Lembrando que aqui vem uma frase minha para você, que aqueles que adentrou os portões da graça entra na escola da santidade, da santificação, no caminho da santificação. No terceiro tópico, ainda nos diz assim, a manifestação do poder de Deus entre os gentios. O Espírito Santo, ele atua, ele trabalhou, né? Houve um impacto do derramamento do Espírito em uma cidade, houve um grande avivamento ali, queridos irmãos. Na Escritura, gentios designa os povos que não pertencem etnicamente a Israel, não tem sangue judeu, não é judeu, inclusive nós somos considerados gentios dentro dessa proposta. Em Éfeso, o derramamento do Espírito Santo alcançou uma cidade majoritariamente gentílica, tá? Mostrando que Deus transforma não apenas indivíduos, mas realidades coletivas. Ele não transforma apenas individuais, né? Indivíduos, né? Separadamente, mas realidade coletiva. O mover do Espírito produziu ensino fiel da palavra, tá? Arrependimento genuíno e abandono visível do pecado. Eles foram em plena praça pública. Você vai ver aqui. O resultado foi santidade prática, restauração de lares e profundo impacto social em toda Éfeso. Glória a Deus. Aleluia. E a história vai continuar, o assunto vai continuar, porque é sistemático. No terceiro subtópico ainda, exemplos históricos do derramamento do Espírito. Ao longo da história, Deus tem derramado seu Espírito em momentos decisivos. No Pentecoste, capítulo 2 de Atos, no país de Gales, em 1904 a 1905, o avivamento do Espírito produziu conversões e transformação social na Rua Azusa. Lembra da história da Rua Azusa? Muitos cadeirantes, muitas pessoas que usavam amuletas e outras mais foram curadas, batizadas com o Espírito Santo. O Espírito rompeu barreiras raciais e deu origem ao movimento pentecostal moderno no Brasil desde 1910. Gerações têm sido marcadas. Isso aqui é o que é registrado em documentos, mas tem outras questões anteriores a isso, né? Sido marcadas por esse derramamento, movimentos recentes como Asbury, né? Em 2023, confirmando que Deus ainda cumpre sua promessa de derramar o Espírito sobre toda a carne, como falou o profeta Joel, e isso vai estar concretizado, obviamente, dentro de uma proposta maior e ampla, dentro do milênio. Mas no terceiro subtópico, o derramamento do Espírito e a missão da igreja. Olha lá, em Éfeso, o derramamento do Espírito não permaneceu restrito à cidade lá de Éfeso, de maneira nenhuma. Tornou-se fonte de expansão missionária para toda a Ásia. Glória a Deus pelo avivamento que houve em toda a Ásia, tá? Menor. Todo mover genuíno do Espírito desperta a igreja para a grande comissão, certo? Onde o Espírito é derramado, o medo cede lugar à ousadia e os crentes tornam-se testemunhas eficazes. Você tem sido uma testemunha eficaz? Eu sou uma testemunha eficaz. Nós temos sido testemunha eficaz. Precisamos ser testemunha eficaz dessa palavra de Deus, fazendo essa ordenança do Senhor Jesus Cristo. Então, o derramamento não é um fim em si mesmo, mas um impulso missionário que gera multiplicação e plantação de novas igrejas. Assim como em Éfeso, Deus deseja usar sua igreja hoje para transformar cidade, nações, tá? Levando o evangelho além das paredes. É uma coisa que precisamos sair muito das quatro paredes para levar esse de glorioso do Senhor. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, nos dê uma aula extraordinária. Esse assunto está maravilhoso e eu espero que Deus abençoe vocês. E lembre-se disso, só entre algum recinto se Cristo entrar com você e só converse algo se ele puder participar. O importante é que eu diminua e que ele cresça. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Pai, te louvamos por esse momento oportuno. Ó Pai, contempla cada vida, cada um que nos escuta nessa noite. Abençoa, abre a mente, o entendimento, dá uma aula maravilhosa para a glória de teu santo nome. Amém. E lembre-se disso, se inscreva em nosso canal, pb.samuel Nascimento de Melo, canal Palavra da Vida.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Todos dizem amém. Até a próxima, meu amado.